É isso aí, torcida palestrina, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo na noite dessa segunda-feira pra estar aqui comemorando essa grande vitória do Palmeiras pra cima do São Paulo, que é o nosso freguês. É isso, Palmeiras não desiste, é uma equipe que luta até o final e é assim que tem que ser e é plantão urgente. Palmeiras novamente mira a contratação do meio-campista Andrés Pereira para a disputa do Super Mundial de Clubes. Fica até o final do vídeo, já chega a se inscrever no canal, deixa o like que eu tô chegando com muitas informações exclusivas. Dê só uma olhada. Bom, agora vamos de Choque Rei, Caioba. Choque Rei, vamos ver a matéria do Plácido Bess e na volta a gente comenta como foi esse jogo. O Vitor Roque decidiu um clássico que tava com cara de bossa nova, ritmo pacato. Cenas fora do jogo animaram mais a torcida presente do que as jogadas em si. Mostrou experiência, rapaz, lá. Ou então o troféu da Copa do Mundo de Clubes, que ficou em exposição do lado de fora do estádio. Rolou uma baita promoção no preço dos ingressos. Presente da tia Leila no Dia das Mães. Quanto você pagou pra assistir o clássico hoje? R$20. Quem foi ao estádio ovacionou o filho da dona Etienne. Foi o último clássico regional do Estevão pelo Palmeiras. Em julho, o atacante já se apresenta no Chelsea da Inglaterra. Vai embora sem ter feito gols contra um rival. Só que ontem não foi por falta de tentativa. Pediu a bola o tempo todo. Tava difícil parar o cara. Vou segurar esse cara aqui pelo pé mesmo. Nem puxar o pé dele funcionou. Mas a verdade é que o clássico não estava agitado. O Rafael só foi trabalhar aos 6 minutos do segundo tempo. Rafael espalma! Chute de fora da área do atacante Paulinho, que começou como titular pela primeira vez no Palmeiras. Já o goleiro Everton fez mais defesas difíceis. Nesse lance, impediu o gol do Oscar. O camisa 8 do São Paulo ficou 10 jogos fora por lesão. Outro que entrou no segundo tempo foi o volante Pablo Maia, recuperado de uma cirurgia no tornozelo direito. Tivemos que dar ritmo aos jogadores durante os jogos oficiais. Não é o ideal. Partido oficial. Poderia ser em jogos mais leves, mas no Brasil não existem jogos assim. O Zubeldia tem um temperamento parecido com o do Abel Ferreira. O argentino deu uma de ator para explicar para a arbitragem como tinha sido uma jogada. Já o português, de tanto reclamar, acabou expulso. E até trombou com a nossa câmera na hora de ir pro vestiário. E o Abel, portanto, expulso, para variar. E a torcida lá, nem ligando pro frio e soltando a voz. A expectativa se confirmou. Foi o recorde de público da Arena Barueri. 29.709 torcedores. Um estádio lotado de palmeirenses que estavam meio frustrados, já que tudo caminhava para um empate. E só no finalzinho do clássico, eles puderam comemorar a vitória. Roque marcado pelo Ferrarese. O Veiga tá pedindo há um tempão. Gol do Vitor Roque, aos 49 minutos do segundo tempo. O lance foi para revisão do árbitro de vídeo. Festa do Palmeiras e de um filho carinhoso. Feliz Dia das Mães. Esse gol foi pra senhora, falei que eu ia fazer. E Ercília, e te amo muito. Parabéns, mãe. É o nome da emoção. O São Paulo perdeu uma invencibilidade de 12 jogos e ficou próximo da zona do rebaixamento. Acho que a equipe sempre competiu dentro dos recursos que temos. Foi uma partida muito disputada. Partido muito disputado. Já o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. Para alegria de muitas mães por aí. E para dona Ercília, a mãe do camisa 9 do time. Te amo, mamãe. Bela vitória e belo momento do Palmeiras, né, Caioba? O Palmeiras vem forte em todas as competições porque se preparou para isso. Tem um trabalho consolidado do Abel e um elenco que mostrou a sua força no jogo de ontem. Por exemplo, na hora que você começa a fazer as alterações, você abre mão de todos os volantes e coloca 5 atacantes, é porque de fato você tem qualidade para isso e mostra para o adversário que você quer ganhar o jogo. Exato, a torcida do Palmeiras tá brava com o Denilson porque ele falou que não precisava comemorar tanto assim. Mas é pra comemorar, né, cara? Você sabe que eu te amo, né, meu irmão? Mas assim, gol no último minuto, contra um dos principais rivais, casa cheia, Dia das Mães, estádio reformado, tem mais aqui comemorar. Importante pro Vitor Roque nessa sequência também de confiança e fazer gols com a camisa do Palmeiras. E agora, claro, tem Libertadores, não é Vinícius Nicoletti, mas a sequência do Palmeiras nesse Brasileirão é bem interessante.
Red Bull, Flamengo e Cruzeiro. Opa, equipes que estão brigando na parte de cima. São todas as equipes que aparecem na sequência do Palmeiras, Vinícius. Exatamente, Red Bull e Cruzeiro fora de casa, só o Flamengo vai jogar em casa nessa sequência. Então é mais uma pedreira pro Palmeiras na sequência. O próximo jogo que você lembrou aí contra o Bolívar pela Libertadores, na quinta-feira. Hoje é folga aqui no Palmeiras, por isso deve ter time reserva. E olha o time reserva que o Palmeiras tem para colocar em campo, né? Muitos jogadores que são consagrados, que já foram campeões brasileiros, hoje no banco de reserva do Palmeiras, caso do Marcos Rocha, Mike, Murilo, Rafael Veiga, o Maurício que chegou agora. Enfim, muitos pontos para a gente destacar nesse time do Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro. Um deles, novamente, a persistência do time, foi buscar a vitória no finalzinho, com gol aos 49 do segundo tempo. O Vitor Roque, que vocês destacaram aí, terceiro gol dele consecutivo em 3 jogos, falou que esse gol dá confiança, né? Um gol no clássico, um gol da vitória, ele fica mais aliviado para os próximos jogos. O Paulinho, que foi titular pela primeira vez, a gente viu já algumas conexões dele com o Estevão. O Vitor Roque começou no banco de reservas, mas o Estevão e o Paulinho já mostraram ali um certo entendimento. E outro ponto que dá pra gente destacar nesse Palmeiras líder é a defesa. 4º jogo consecutivo do Palmeiras sem sofrer gols na temporada. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras sofreu apenas 3 gols em 8 jogos. Foi campeão brasileiro em 2022 com a melhor defesa. 2023 foi a segunda melhor defesa, 1 gol a mais do que o Atlético, que foi a melhor defesa. E 2024 o campeão Botafogo também foi campeão com a melhor defesa. Então, quer dizer, times que sofrem poucos gols é sinônimo que vai brigar pelo título. A gente vai acompanhar todos os detalhes aqui no Palmeiras. A gente já cola então o personagem do jogo, que foi o Vitor Roque, antes e depois de marcar o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Então precisou até marcar de 13 jogos, mais de 800 minutos e 19 chutes. Depois que ele marcou a tal da confiança, né, ele teve 2 jogos e precisou de 2 chutes até marcar. O Vitor Roque, ele virou já essa onda da confiança, da tal da resiliência que o Abel falava. Tá no gerúndio. É? Acho que tá indo. Tá indo? Mas tá indo bem. Primeiro que assim, antes não era uma questão técnica, era uma questão de confiança mesmo, adaptação ao trabalho, algo assim. Ok, tinha uma questão técnica também, mas acho que por causa da confiança, porque você percebia às vezes ele querendo acelerar muito, às vezes não estava dentro do que a gente conhece do que ele é capaz. Mas eu acho que agora ele está entregando mais. Por exemplo, essa situação está acontecendo com o Paulinho, que tem tentado acelerar o jogo, ontem uma boa batida de fora da área, no segundo tempo, né? Mas que ele não está conseguindo entregar o que ele já entregou. Mas ele dá todos os sinais de que já ele entrega. É mais ou menos eu sou você ontem, né? O Vitor Roque pode falar para ele. Passei por isso, tem pouco tempo, calma, já vai encontrar. Agora, uma coisa tem me chamado muita atenção no Palmeiras, que eu acho que está aqui, ó, debaixo do nosso nariz, e acho que a gente tem falado pouco. Desde o início da temporada, quando o Abel externou os planos de como ele ia abordar o elenco e como ele está conseguindo fazer essa abordagem, hoje a gente tem dificuldade para falar qual é o time titular do Palmeiras, e se você errar, talvez você erre feio, talvez você erre 4, 5 nomes. E você parou para pensar como o Palmeiras encerrou a partida ontem, era um clássico contra o São Paulo, uma luta pela liderança da competição. E quem era o marcador do time? O volante, sabe aquele? Quem era? Era o Lucas Evangelista? Era o Rafael Veiga? Quem era? E eu tô falando do Rafael Veiga, hein? Inclusive, não parecia, né? Mas hoje ele não inicia um jogo do tamanho do clássico. E tem alguma garantia de que ele vai iniciar o próximo? Não tem. Olha quem entrou. Vitor Roque, Rafael Veiga, Maurício, Felipe Anderson. Olha quem não saiu. Flaco Lopes. O Abel tem uma abordagem completamente revolucionária para o futebol brasileiro na atual temporada. A gente não crava quem são os titulares, gente. Porque a gente estava aqui no... O Facundo, desculpa, que era titular 24 jogos seguidos, não foi. A gente tinha uma coisa que assim, time que está ganhando não se mexe. Ele está sepultando essas verdades absolutas. E se ele perdesse o jogo, eu não ia mudar nada do que eu estou falando. Hoje ele tem, com o mesmo número de jogadores, um elenco maior do que ele tinha.
Mas aí eu acho que o ponto é o seguinte, não é que ele muda o time porque ele muda a formação, ou ele faz mistério, ou ele aborda cada jogo de um jeito. Ele faz isso por uma questão física. Dificilmente você vai ver um jogador do Palmeiras, em 2 jogos seguidos, jogar mais que 60 minutos nos 2 jogos. Então. Os jogos do Palmeiras, eles não duram 90 minutos, eles duram 60. Porque dá 60 minutos, ele tira, principalmente esses que têm mais essa dificuldade. Os que né? respondem mais pela tática do time. É um time de pressão alta? É um time de controle de jogo? Ah, então, tô sobrecarregando esses caras. Porque dificilmente ele tira os zagueiros. Mexer mais ali no Aníbal Moreno, no Martínez, o Richard. Não, ele mexe nos que tem que são exigidos fisicamente, que precisam disso. Ficam batendo e voltando Por o tempo exemplo, todo. o Felipe Anderson. Sim. Ou o Veiga, que tá voltando agora de contusão. Ou o Paulinho, que tá voltando de contusão. O único que jogava todos os jogos era o Facundo. E aí ele tirou. E aí por que o Vitor Roque ontem começou no banco? Porque não importava? Não, mas porque no jogo anterior ele jogou 90 porque ele precisava. Porque ele perde um gol e precisava se recuperar na partida. Senão ele teria saído antes contra o Cerro. Sim. Então eu acho que as mudanças que o Abel faz não são para mudar o estilo de jogo ou para criar dúvida no adversário, mas eu acho que é uma questão física. Gestão de minutagem. A gestão ali de minutagem que a gente foi falando um pouco mais, né, a partir de 2019, que criou-se também essa situação na época lá com o Jesus, outro português, que era em relação aos jogadores frescos. Né? Preciso dos jogadores frescos. E aí, dando o elenco que o Abel já está pedindo há bastante tempo, que você vai conseguir fazer essa mudança de jogadores ali de minutagem, principalmente para você controlar a carga, sem baixar a questão técnica, é tudo que o Abel Ferreira queria. Você não vai ver o Richard jogando 90 minutos sempre. E é engraçado... Ou o Felipe Anderson. Até porque é isso, a gente já está falando, batendo nessa tecla há bastante tempo aqui. Não existe treino, gente. Isso. Não tem treino. Essa que é a realidade. Ainda mais, ainda tem o Super Mundial, que a gente está falando aqui também. E o Palmeiras estará lá. Mas, assim, não tem treino, então você não tem tempo. É viagem o tempo todo, é Libertadores, a Copa do Brasil, é brasileiro, enfim. Então, é a gestão que o Abel Ferreira, tendo o elenco na mão, tendo mais peças de qualidade ali, basicamente iguais, aí é certíssimo. Não vai ter mesmo 11 titular. E é curioso, porque a gente não fala, Marra, desculpa, a gente não fala necessariamente sobre o rodízio do Abel. Não. Porque não tem isso. Porque o elenco é melhor também. Nenhum você olha ali e fala assim, esse cara é o reserva do... Não, e não vão sair todos de uma vez. Você não vai entrar com menos 8. Vai entrar os outros 11. Hoje... Vai mudar 3, 4. Hoje, para mim, uma sensação muito clara que eu tenho é que o titular é o Everton. Porque até o Gustavo Gomes estava no banco, gente. E em jogo grande, ficando no banco. E acho que esses mais novos, tipo Estevão, um que tem jogado muito é o Giai também, né? Mas... vai definir uma Libertadores amanhã, eu não sei se ele vai ser o titular. Também não sei. Em relação ao Estevão... E, na verdade, não vai, né? Porque o Estevão vai embora, né? Então, para mim, o Estevão, eu nem citei como ele e o Everton os titulares, porque eu entendo a situação do Estevão eu preciso aproveitar, eu preciso curtir isso todos os momentos. Mas daqui a pouco eu já não tenho ele mais. Só que enquanto tem, o Abel sabe que ele oferece muita coisa diferente. Mas ele também não tem por 90 minutos. É verdade. Até ele. Ele troca, tira. Hoje, gente, a gente falou sobre isso no Paulista. Rafael Veiga, quem vai entrar? Não, mas o Veiga vai jogar. O Paulista acabou e hoje eu não sei se o Veiga é titular mais. Eu não sei quem é titular. Falou 2 semanas atrás. O titular é o Everton. Lembra? A gente estava conversando com o Nicolete. Ou a gente ficou naquela de onde o Veiga entraria. Se é o Martínez ou se é o Aníbal. Sim. O Richard vai ser, né? Contra o Lucas Richard e agora tem o Lucas Evangelista. E o Maurício, também. que era o destaque do Paulista, já não é mais. Que ia pegar o lugar do Veiga. Do Facundo. Que tinha encontrado ali no meio de campo. Eram os dois juntos. Sim. Não, vai ser um ou outro. 3-6-0. E o outro lado também é verdadeiro. Sem atacante. Ficou Maurício e o Veiga jogando ali por dentro. E na última coletiva, não ontem porque não teve, mas anterior, quando perguntaram para ele por que o Facundo joga todos os jogos, ele respondeu, porque eu não tenho os outros dessa posição, que no caso é o Paulinho. Sim. Então, por uma condição, não é nem que... Talvez ele nem quisesse que o Facundo jogasse todos os jogos como jogou, mas foi por uma necessidade do elenco. E eu não sei... E o contrário também é verdadeiro. O Flaco também não é reserva. Ele parece ser reserva. Cadê a camisa que você falou, Eugênio? Não tô vendo camisa ali. Sua mão. Tá aqui, garoto. Olha aqui, ó. Mostra principalmente atrás, que atrás é que é o negócio. Calma. O professor tá muito ansioso. O negócio é atrás. Aí na frente eu sei. É uma linda camisa. Eu acho esse verde mais escuro, essa tonalidade muito bonita. Essa é a camisa do Palmeiras. Muito bonita do Palmeiras. Mesmo. Porque já teve tonalidades mais claras.
Então, não sei se os palmeirenses vão concordar comigo. Carlinha Canteiras, você que nos assiste sempre, o que você acha dessa? Não é bonita? E atrás aqui é que tá o negócio. Um beijo para o Davizinho, que não é palmeirense, mas está nos assistindo e gostou da minha imitação do Tigrinho agora há pouco. Olha aqui, ó. Essa camisa tem uma história, porque é o seguinte, é do nosso estagiário, o Luiz Bratfish. Ele comprou a camisa e já vestiu antes do Vitor Roque fazer o primeiro gol. E aí outros 2 palmeirenses aqui falaram que ele estava dando azar. Você vestiu, comprou logo, colocou Vitor Roque, agora ele não está fazendo gol. Aí o Vitor Roque começou a fazer gol e o nosso estagiário, o amigo Luiz, trouxe a camisa e esfregou na cara deles. Toma o Tigrinho. Espero que tenha lavado. Olha aí, ó. É, amigo. Ó, Maru. Ó. Peraí, faz aí. Cadê? Nossa, agora acabou com o meu. Agora o meu ficou... É que esse é o original. Madeira. Bonita, né? Professor. Linda camisa Isso verde. me lembra Aquela frase, aquele quebra-língua. Eu trago um tigre, 2 tigres não trago. E o Tigrinho traz gols. Contra o Cerro, vale lembrar, também é uma superação psicológica. Porque ele faz o gol, ele perde um gol tinha absurdo. perdido o gol do ano, né? Deixa aqui a camisa verdão. Mostra aí, pô. Falaram o que você vai zicar, professor. Tá em choque? Não, mas Fala. o Zubeldia falar, falou Gê. sobre o jogo, né? E o Vitor Roque é um exemplo disso, né? Do que ele falava do que o Palmeiras consegue tirar do banco. O Vitor Roque começa no banco e ele entra no lugar do Estevão, né? O craque do time, mas para dar gás, para dar pressão, para dar justamente o que ele fez, né? Intensidade, jogando ali, não centralizado, vindo da esquerda e tal, e com muita força. O Palmeiras é o time mais competitivo do momento. É o time que consegue fazer pressão o jogo inteiro. Esse clássico de ontem, Abel, foi, na rodada, o jogo que teve mais intensidade. E o Palmeiras liderou. O Palmeiras ontem, deixa eu pegar aqui, cadê? 70 recuperações de bola. 70. Foi o time até agora na rodada, repito, ainda tem um jogo na rodada, que mais recuperou. Sabe quem foi o segundo colocado em recuperações? Quem? O São Paulo. 56 recuperações de bola. Então, Na rodada? Na rodada. Líder e vice-líder na rodada de recuperações no mesmo jogo. Por isso que o jogo foi chato. Mostra que foi um jogo muito físico, um jogo de muita força, um jogo de muita velocidade. E nisso o Palmeiras superou o São Paulo indiscutivelmente. Não só porque esse número aqui está mostrando, mas o jogo mostrou. Foi um jogo de um Palmeiras que pressionou, foi um jogo do Palmeiras que tinha a bola o tempo inteiro, que marcava alto, que sufocava. Que São Paulo teve boas oportunidades também, que o Everton trabalhou. Teve, mas quem teve iniciativa o tempo todo foi o Palmeiras. Quem se lançou para cima o tempo todo foi o Palmeiras e ele acabou no final do jogo presenteado com esse gol, que é fruto também dessa persistência, dessa força, dessa briga, dessa luta o tempo inteiro. É o grande trunfo do Palmeiras. Tem grandes jogadores, fez investimentos, mas o que faz ele ser hoje o líder do campeonato, ser hoje 100% na Libertadores, é que ele consegue brigar mais que os outros. Ele fisicamente está mais inteiro e tem peças no banco que saem e que mantêm um alto nível de competitividade e de qualidade técnica. Mais uma vez, é um Palmeiras que se impõe pelo aspecto da intensidade, da força, aliada, obviamente, à sua qualidade. Professor Celso, preocupa o São Paulo pelo seguinte, na Libertadores está sossegadito, quase igual ao Palmeiras. O Palmeiras já está classificado, o São Paulo praticamente. Mas no Brasileirão, o São Paulo entra naquela que você destacou semana passada. Enquanto estava empatando e não tinha perdido, é o invicto. Agora, alguém já pode dizer, olha aí, só ganhou um jogo até agora. Tá beirando o Z4. Olha, está cheio de empate. São 7 rodadas, o São Paulo, imagino que tenha, então, 5 empates, 1 vitória e 1 derrota. É isso. Não é isso? É aquela conta dos 3 empates que equivalem a 2 derrotas, porque são 6 pontos perdidos. Uma vitória, 6 empates. Bateu essa realidade. Já foram 8. Então tá certo. 6 empates, 1 e 1. 1 derrota e 1 vitória. Agora tem coisas boas. O Oscar já voltou, o Lucas só não voltou porque o gramado era sintético, está voltando. Vai acabar a desculpa do Zubeldia dos desfalques, que agora, com o time inteiro, o time vai ter que andar, e eu acredito que vai andar. Mas ele não...
não usou isso como desculpa. Não é desculpa, vamos dizer o álibi dele. O álibi, boa. Porque Ele desculpa não, mas dá a todo impressão, mundo usa. Dá a impressão que desculpa é uma coisa meio pejorativa. É o álibi que ele tem, né? É uma desculpa Ele justificada. até que se virou bem, né? E Mas essa é uma agora questão, acaba. né, Prof? Quando você começa a confrontar com o Palmeiras, é difícil. Eu sei que é o clássico, que é um rival, que é um jogo que tem muita história, que tem muito peso. Mas, assim, o São Paulo está fazendo, dentro das suas possibilidades, uma boa Libertadores, um brasileiro em que até então não tinha perdido, embora tenha empatado muito, mas era um time que está jogando, que está buscando, que está se reinventando. Agora você vai para o confronto com o Palmeiras. É um Palmeiras com um investimento muito maior. E com isso aqui que a gente está mostrando, né? Porque parece ser o final de campeonato. Aliás, tá vendo essa imagem que tá aparecendo? Olha lá, Mari. Muita rivalidade. Foi legal a Mari destacar, porque dá uma olhada na torcida, na proximidade, na festa, no calor, barulho que o torcedor fez durante o jogo, me chamou a atenção. E ontem eu tinha mais gente do que no jogo com o Corinthians, né? Bateu o recorde em Barueri. Eu cansei de ouvir que Barueri é isso, que Barueri é aquilo, que lá o Palmeiras não joga, que lá a torcida não vai. Não foi o que eu vi ontem, hein? Vi um calor da torcida ontem. Ontem foi uma exceção, talvez o jogo mais quente em Barueri. Não, e além do calor da torcida... Peraí, acabei de ouvir aqui de um amigo algo que eu confesso que eu não sabia. Que o Palmeiras fez uma promoção de ingressos e tinha ingressos um dos setores tinha ingressos a R$20. Tá ótimo. Ótimo, legal isso. Óbvio. Se você Também vai tirar... é um artifício ou algo que você pode usar para lotar o estádio, para trazer mais torcida, para chamar torcedores que não podem ir a todos os jogos. O São Paulo já fez isso algumas vezes no Morumbi. Não, é muito válido, até nesse contexto, ou principalmente nesse contexto, de você tirar um jogo da sua casa, onde ali você já tem, né, a presença consolidada ali, você de fato não precisa se preocupar com a ausência ou não do torcedor, você deslocou o time num jogo importante, num clássico importante. Desloca o torcedor, né? Você desloca o torcedor, exatamente. O custo do você deslocamento. cria uma situação que pode dificultar. Eu me lembro que eu cheguei a cornetar parte da torcida do Palmeiras, assim, porque eu não entendia. Tudo bem, eu conheço, já fui várias vezes no estádio em Barueri, conheço a cidade de São Paulo, ou a grande São Paulo, né? Onde eu vivo há mais de 20 anos. Eu sei que é muito mais fácil para o torcedor médio do Palmeiras, ou a maioria da torcida do Palmeiras, ir ao Allianz do que ir a Barueri. Mas eu não entendia, não me conformava com o quanto é grande a torcida do Palmeiras de não conseguir lotar o estádio de impacto Barueri. que dava dos jogos em Barueri, né? O que eu não me conformava é difícil. Claro. Mas isso não impede que o torcedor do Palmeiras vá e lote aquele estádio. Porque é uma vez ou outra, né? Pro Allianz você vai de metrô, para lá você tem que pegar a estrada. Um pouquinho de estrada, mas tem. Mas que se não compense, vale? Olha, não que foi se bonito? compense, né, o trabalho que o torcedor vai ter, porque geralmente você falou das promoções aí, clube grande faz promoção quando tem medo da Série B. A verdade é essa. Você fica enchendo o estádio porque a classificação está ruim na Série A. Foi o que aconteceu com o São Paulo naquela fase, né? Daqueles momentos ali. Que na alta se faça esse tipo de promoção. E que façam promoções no Allianz também, por que não? E olha quem estava no foco ali da rodinha. Tigrinho? Você ameniza, quando você faz a promoção do preço do ingresso em Barueri, o custo do deslocamento. Porque é mais caro. Para quem mora no centro da cidade, ou na Zona Oeste, onde há muita concentração de torcedores do Palmeiras, o pessoal às vezes vai andando para o Allianz, dependendo de onde mora e tal, não sei o quê. Para Barueri tem um deslocamento e tal, é um pouco mais longe, tem um custo, aí você ameniza esse custo. Mas, Abel, eu queria voltar num tópico, ontem não teve, né, a entrevista do Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, ele foi expulso, e o Palmeiras achou melhor não colocá-lo na entrevista. Preservá-lo. Ele tem que parar de querer apitar o jogo. Ele e o Zubeldia. Mas isso aí dele não vai mudar. Esquece que não vai mudar, que é o jeito dele de trabalhar. Mas é desagradável, né? É como ele entende que deve fazer. É ruim pra ele, pro clube. Foi expulso, já não tá no próximo jogo. Foi expulso, mas é como ele acha que funciona. Bem, não vou entrar em detalhe. Apitar o jogo. Eu queria depois, porque o Abel sempre fala, especialmente quando o Palmeiras não vence, da falta de eficácia. Faltou eficácia e tal. Tá ele sendo expulso. Ele sai até antes, né, do árbitro mostrar o cartão. Ele já sabia que tinha xingado ali, falou uns palavrões, segundo o árbitro, relatou na súmula. Ele já levanta antes. Mas é o seguinte, ontem o Palmeiras
finalizou 17 vezes, está aqui no meu caderninho, e fez um gol. 17 vezes um gol, a taxa de conversão 5,9%. É a menor taxa de conversão dentre os times que fizeram pelo menos um gol na rodada. No lance do gol conta 2 finalizações? 2 finalizações. Na trave e volta. Então são 17 na Não é trave, o Rafael se defende. O Rafael faz aquela baita defesa. São 2 finalizações no mesmo lance. No total do jogo, 17. Portanto, a taxa de aproveitamento é 5,9, a taxa de conversão. É uma taxa baixa. Por exemplo, o Fluminense perdeu o jogo dele, perdeu. Mas ele finalizou 5 vezes e fez 2 gols. É muito acima da média, taxa de 40% de aproveitamento. É altíssimo o aproveitamento do Fluminense. Não estou querendo que o Palmeiras tenha esse aproveitamento. Mas se tivesse, então ia ser uma festa. O torcedor do Palmeiras está feliz. É isso aí, torcida palestrina. Tudo bem com vocês? É o nome do meio-campista Andrés Pereira, né? Volta a ganhar força dentro da diretoria do Palmeiras. O Abel Ferreira gosta muito do atleta, é um cara muito dinâmico e quer sim um jogador para disputar o Super Mundial de Clubes. Andrés Pereira é um cara muito dinâmico, então o Palmeiras promete abrir os cofres para contratar o Andrés Pereira no meio da temporada. É um jogador assim que já demonstrou interesse em vir jogar, né, no Palmeiras, só que assim a quantia, o Palmeiras chegou a oferecer uma quantia de 25 milhões de euros e o Fulham recusou. Só que agora o atleta não quer permanecer no time inglês, quer sair, quer voltar a jogar o futebol brasileiro, né? E acredita que aqui no Palmeiras fará muito sucesso. Então, assim, amigas e amigos, o que vocês acham de ver o Andrés Pereira com a camisa do Palmeiras? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele já deu um título pra nós, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. O Andrés Pereira já deu aquele título, né, da Libertadores para o torcedor palmeirense. E eu vou falar uma coisa. Eu gosto muito do futebol do Andrés. Vamos torcer para que ele venha pro Verdão e faça muito sucesso por aqui, porque qualidade todos nós sabemos que ele tem. Então é isso, amigas e amigos. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.